Boa noite, eu sou o Davi, você está aqui acompanhando mais um podcast, comigo e com toda essa turma. E é isso, vamos lá, galera, para mais um. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 10 do livro. O capítulo 10 ele começa já com a paisagem em volta do ônibus ela se modificando. E após ela se modificar, o Mundiga e o Tuarri percebem que eles estavam em meio ao pântano em vez de uma estrada, que é o que eles estavam antes. Então, o Mundiga pede pro Tuarri para levar ele para ver o mar. Porque, segundo o Mundiga, o mar é como se ele desse um alívio de sair daquele mundo, de fugir um pouco da realidade. Ele cita isso no livro. Ou seja, o Mundiga queria ver o mar para poder sair um pouco da realidade e ficar melhor, se sentir melhor. Então, o Tuarri leva o Mundiga para poder ver o mar. E, enfim, ao encontrar com o mar, eles começam a caminhar para poder se encontrar com o mar. E para ver se encontram algo também, que possa lhes ajudar a sair daquela situação. Mas então o velho ele começa a ser picado por vários mosquitos que estavam ali, e mosquitos grandes. Então ele começa a ter febre muito forte, começa a ter delírios com pássaros. Ou seja, o velho, ele, após ser picado pelo mosquito, além da febre, ele começa a ver pássaros. E ele fala pra Mundiga que ele tava vendo pássaro, só que o Mundiga não vê pássaro e não se lembra de ter visto nenhum pássaro. Ou seja, o Tuarri tava tendo alucinações com pássaros por causa da picada no mosquito. E aí o Tuarri pede que o Mundiga vá, porque ele não tem forças mais pra andar, e vá pelo pântano para ver se encontra algo para poder ajudar eles. E o Tuarri se senta numa árvore para poder esperar pelo Mundiga. Então o Mundiga sai por esse pântano procurando alguma coisa, não se sabe o que ele estava procurando, ele só estava tentando achar alguma coisa que possa ajudar eles. Então ele encontra um pastor. E esse pastor estava de dia, e esse pastor ele conta a história de um boi que virou garça. E ao contar essa história, o Mundiga para e percebe que já estava ficando de noite após ele terminar essa história. Ou seja, ele nem viu o tempo passar e é como se tivesse passado pouco tempo, mas já estava de noite. E aí ele fala que ele tem que voltar para onde Tuarri estava, por pastor. Então o pastor vai embora e ele volta para onde Tuarri estava. E ao retornar para o local onde ele deixara o Tuarri diz que tinha um plano para poder construir um pequeno barco para poder ir de encontro com o mar, para poder remar até o mar. Só que o Mundiga fala que ele não tinha forças para nada, ele tava com muita febre, já tava tendo delírio, ele não ia conseguir fazer isso. Mas o Tuarri disse que ele já tinha achado uns pedaços de pau, algumas coisas ali, uns galhos e construído um pequeno barco, enquanto o Mundiga estava fora. Então, já que o barco estava lá, eles dois entram no barco e vão remando até tentar encontrar o mar. E nesse barco, o Tuarri ele pede pro garoto que, caso ele morra, porque ele foi picado, já tava tendo febre e tal, ou seja, ele tava doente. Então o Tuarri pede pro Mundiga, caso ele morra, não enterre ele, mas sim jogue ele no mar para ele poder virar peixe. E ele também pede o Mundiga um pouco de carinho, mas o garoto fica receoso, porque ele tava doente e do livro todo, o Tuarri é um homem que não gosta de expressar suas emoções, que ele é bruto, é conhecido como um bruto, enfim. Principalmente no começo, quando o Mundiga começa a ler os cadernos de Kindizu, ele nega isso, ele é bruto, ele não entende as emoções, então o garoto fica assim, porque ele tá me pedindo carinho também, né? Então ele acha meio estranho, mas mesmo assim ele cede, porque sabe que Tuarri já tá perto da morte, que ele tava doente. E, enfim, um capítulo termina com eles dois dentro do barco, juntos, após Tuarri pedir carinho pra Mundiga, e é isso. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Caderno 10 do livro Terra Sonâmbula. O Caderno 10 começa com Kindizu, sem poder contar com Virgília, a procura de Quintino para ir buscar a tiozinha. Aí Kindizu, em vez de ir atrás dos Naparamas, que era o que ele queria, ele acaba indo buscar Gaspar, né? Que desde que ele encontrou com Farida, tinha prometido isso, ele tenta cumprir com o que ele tinha prometido. Aí Kindizu, ele descansa numa árvore demoníaca, supostamente demoníaca, enquanto Quintino vai até certo local, assim, e ele acaba por ter visões de seu pai
e de espíritos. Por isso que diz que essa árvore é demoníaca e etc. Aí vem um fantasma e pergunta o que Kindizu escrevia nos cadernos. Kindizu simplesmente responde que mostrava seus sonhos e sua jornada. E isso anima o espírito, porque poderia ensinar a alguém a sonhar, o que acaba acontecendo, né? Já que Mundinga lê os cadernos e aprende a sonhar, aprende a ver, e é uma leitura muito enriquecedora para ele, que traz um grande resgate cultural. Isso é algo muito interessante, muito legal, é isso que tem no livro. Mas continuando, o espírito diz que a terra estava a andar, procurando os sonhos das pessoas e costurando uns aos outros. Você viu? Isso aqui é muito, muito bom, muito bom. Terra sonâmbula, né? Terra sonâmbula. Terra está a andar, procurando os sonhos das pessoas e costurando uns aos outros, ligando, interconectando os sonhos de uma nação. Isso é muito forte, isso é muito bonito, mas enfim. Aí Taímo faz algumas previsões, né, e tal, pá. Aí Quintino volta espantado com a destruição e fome e morte e tudo uma desgraça que aconteceu por lá em um campo de refugiados que indica novamente a violência da guerra, né? Campo de tudo devastado. Nossa, chega até a arrepiar. Mas enfim. Aí Kinzu encontra tiozinho no campo de refugiados, passando uns dias no local lá. Aí Gaspar tinha sido levado para outro campo de refugiado. Outro campo de refugiado. E Kinzu se encontra novamente com Carolinda e Quintino com sua amante. E acabam decidindo passar a noite juntos em um abrigo. Aí vocês já sabem, né? Kindizu tem um caso com a amante de Quintino, e Kindizu não paga mesmo. É impressionante essa habilidade do Kindizu de se relacionar com as pessoas, mas enfim. Aí no dia seguinte, Quintino ajudava a tiozinha, que fazia questão de não ser ajudada, porque velhos quando não ajudavam eram vistos como pesos e acabavam abandonados. É uma visão da tiozinha sobre isso, fazer o que, né? A pessoa orgulhosa, a pessoa tem a vontade de fazer por conta própria, se dá, fazer por si. Mas continuando, enfim, né? Devido a sinais místicos e uma festividade que representavam alguém que estava namorando, isso vocês já sabem, né? Vocês já sabem, representava alguém que estava namorando, Kinzu, Quintino, são mandados, meteram o pé neles, eles foram mandados para longe. Aí Quintino havia sido enfeitiçado por Jotinha, que acontece algumas reviravoltas lá, coisa doida, coisa doida. Acaba que tiozinha morre e Kinzu deseja reencontrar Farida e voltar para Mate-Mate. Esse desejo, depois desses acontecimentos, brota em Kinzu e a gente pode até compreender bem o que ele pode ter sentido, mas o caderno 10 foi isso, foi um resumo bem rápido. E agora vamos passar para o capítulo 11 e caderno 11, que é o que nos restam. Olá a todos, meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 11, que é o último capítulo do nosso livro, e vai contar um pouco sobre como se termina essa história, né? Bom, nesse capítulo a estrada se torna meio que um mar, né? Se torna cheio de areia. E nesse capítulo, infelizmente, Torre se despede do Mendinga, né? A sua doença já tinha progredido bastante e ele não queria mais ser visto de uma forma doente e ruim, digamos assim, fraca. E não queria sofrer o tanto quanto sofreria se estivesse na Terra. Então ele decide ir para um barco e só viajar em alto mar, seja lá onde ele parasse,
seja se ele morresse em alto mar ou se ele encontrasse outra terra, não importava, ele só não queria viver mais aquela terra, né? E é meio triste, porque mesmo com o Mundinga falando, por que que você não fica aqui, não sei o que, eu te ajudo eu te ensino a ler, a escrever, se você se esquecer, aí ele, não, eu não devo mais ficar aqui, aí ele pede, pelo menos você quer que eu leia o último capítulo? E aí o Tuarri só pergunta, falta quanto? Aí, esse aqui é o último caderno. Aí, então leia você. Leia você sozinho. Você leu tudo isso pra satisfazer a sua curiosidade. Então leia você sozinho. Eu não preciso ler. Não preciso escutar mais. E infelizmente, novamente, né? O Torre se despede do Mandinga e o Mandinga começa a ler o último caderno com a ida de Torre para o alto mar. E assim termina o último capítulo. Bom, então eu vou falar aqui um pouco sobre o caderno 11. E o caderno 11 é o último caderno de Kinzo. Então, como vocês viram a fala do Vinícius anteriormente, o caderno no capítulo 11, né, ele diz que o Mundinga vai ler o capítulo a partir do Torri, manda ele ler sozinho. Torri tem uma despedida entre Mundinga e Torri. E agora o Mundinga lê o capítulo para satisfazer a sua própria curiosidade, né? Vamos ver como é que ele se satisfez. Pelo menos entre metade dessa satisfação, porque a outra metade vai ficar com o meu grande parça, o Gustavo. Então, primeiro, como vocês lembram, o Kinzo, ele estava procurando o Gaspar, né? O filho perdido de Fárido. Por quê? Porque ele estava procurando o Gaspar. O Kinzo tinha uma grande admiração pelo Fárido, porque tinha mais que uma admiração, meio uma afetuação. Eles tinham ele gostava dela, meio que amorosamente, né? Meio que não, sim, ele gostava dela amorosamente, apaixonado por ela. Ele queria satisfazê-lo, então ele queria achar seu filho perdido, porque ele não admitia filho perdido. Mas porque o Kinzo tinha todo o trauma psicológico do seu irmão, o Junito, que havia sido meio que maltratado pelos próprios pais dele e acabado teve que ser vivido com as galinhas pela falta de comida e acabou sendo morto. Claro, nenhum ser humano conseguiria viver tanto tempo nas condições de uma vida de uma galinha. Então, o Kinzo não deu certo a busca pelo Gaspar. Teve várias desandanças, até o seu amigo Quintino, ele tava lá, acabou se perdendo dele, porque acabaram sendo mandados em caminhos opostos em suas trajetórias. Aí acabou perdendo sua grande amizade com seu amigo Quintino. Por causa disso, ele decidiu voltar pra casa do Asano. Como ele estava antes, ele quis voltar pra casa do Asano pra tentar encontrar, ver se a Farida estava lá e ver como é que estava a situação, que é um lugar seguro que ele sabia que existia, né? Depois de coisas não dar errado, você geralmente volta para um lugar seguro, né? Tentar buscar consolo e ver de onde você vai partir daí em diante. Se você tem um lugar seguro, muitas pessoas costumam fazer isso, né? Então vai pra lá e imagina que Farida podia estar lá, mas ainda decepcionado porque ele não encontraria o amor de Farida completamente, porque ele não lhe traria o seu filho Gaspar. Então ele chega na casa de Asano e vê que Farida não estava esperando por ele, o que o decepciona muito, porque ele realmente é apaixonado por Farida. Aí assim o Asano conversa com o Kinzo e o Kinzo fala que as buscas pelo Gaspar não deu certo, né? Como o Asano já tinha imaginado, porque não viu o Gaspar. Aí o Kinzo pergunta pela Farida, claro, né? Aí ele disse que mandou Antoninho ir atrás da Farida. Pois é. Isso aqui, informações especiais que o Antoninho buscou sua Farida. Informações bem trágicas, claro. O Antoninho, ele disse que
estava lá fazendo uma busca toda excepcional pela Farida. Ele encontrou a Farida na Ilha do Farol, foi seguir, porque nós vemos como o Kinzo se despediu da Farida no navio. A Farida ficou no navio e o Kinzo não. Aí esse Antoninho foi procurar pela Farida. Aí quando ele foi procurar pela Farida, ele achou, ele viu que houve uma explosão na ilha que a Farida estava. Então aí vemos aí tipo, toda a situação, né, que uma guerra acaba sendo pessoas inocentes como a Farida acabam sendo prejudicadas mais do que tipo ela teve a Farida, tratamos a história dela como foi acabando sendo uma vida difícil pelas situações locais, até mesmo não relacionadas com a guerra, como as tradições que da preconceito contra gêmeos e tradições de machismo existente na África ainda mais prevalente do que em outras regiões do mundo. Assim, a Farida é uma vida muito difícil e acabou sendo prejudicada por um fator externo que realmente não é comum nas localidades, mas muita gente acaba sendo bastante comum na África, principalmente nessa época, na década de 70 e 90 e tudo. Tem essas décadas teve bastantes guerras civis na África, e Farida foi mais uma das vítimas dessa situação trágica que acometeu o continente africano. Aí o nome de uma pessoa, esqueci, que é o Antoninho, né? Acabei de falar pra vocês, já esqueci. O Antoninho, ele vai dar a notícia pro Kinzo, né? O Kinzo, claro, apaixonado pela Farida, ele não quer acreditar, ninguém quer acreditar na morte do seu amor. Aí o Kinzo, ele tenta refutar a história, do Antoninho, né? Só que aí o Antoninho, ele diz com toda clareza que foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza absoluta que ele arriscou a vida para tentar salvar a Farida. Só que aí, né, o Hassan, ele disse com toda clareza que foi realmente, eu confio bastante no Antoninho, que ele teve certeza que realmente foi isso que aconteceu. Aí, só que o Kinzo ainda é muito perturbado por isso, ele acaba vai desconfiar do Hassan sobre a possível causa da morte de Farida pelo Hassan. Por que ele desconfia isso? Porque ele tava tratando de um jeito, ele tá dando notícia da morte pra ele. Ele quer me que dar culpa em alguém. Claro, tem suas suspeitas, porque claro, ele tá dando a notícia e ele foi a última pessoa que tecnicamente viu parte de seus capangas, digamos assim, né, seus funcionários, o cara que o serviu, o Antoninho. Só que não tem nenhuma justificativa clara porque o Hassan faria isso. Só que aí o Kinzo ainda fica meio triste e meio desconfiado do Hassan, mas ele segue porque não tem nada como fazer revidar Hassan sem nenhuma confirmação que ele fez alguma coisa, sem nenhuma motivação óbvia e nenhuma pista, nenhuma prova, claro, apenas uma leve suspeita no ar, nos olhos, intuição do Kinzo, né? Pelo jeito que ele fala, pela própria situação pelo contato com a Farida, que eles foram os últimos a ter o paradeiro de Farida, né? Pois então nós temos a situação de Kinzo, de toda negacionismo na morte de Farida e raiva, teve a tristeza, raiva, não teve raiva, né? E negacionismo, a raiva, culpagem aos outros. E agora, que pode até ser verdade, mas não se sabe ao certo, mas agora o que a gente tem passa uma tristeza dele, né? Que todo mundo geralmente tem seu ente querido falecendo, às vezes passa por esses estágios, né? Claro, tem negacionando, né? Tipo, não, isso não pode ter acontecido. Mas depois passa pelos estágios da raiva, tem culpagem, culpando alguém. E às vezes ela constantemente aceita a situação como ela realmente é ruim, como ela é. Aí tem muito mais espaço mais tarde da tristeza, né? Porque é triste o que realmente aconteceu, aceitar a morte de um ente querido. Isso pode até fazer um paralelo, né? Um paralelo com a situação na pandemia, onde muitas pessoas começaram a negar no começo e depois começaram a culpar outras
pessoas, a China, governos. Muitos governos, claro, não deram corretamente, mas começaram a deixar uns bodes respiratórios para a pandemia. E muitas pessoas começaram a admitir que realmente perceberam a clara situação que a pandemia está tendo triste, destruindo a vida de várias pessoas, inclusive seus próprios parentes. As pessoas estão passando uma situação de tristeza e tentando seguir de frente do jeito que dá. Só que infelizmente, claro, muitas pessoas ainda não passaram do estágio do negacionismo nessa pandemia, infelizmente, mas vamos torcer que eles consigam passar pelos próximos estágios logo. Pois é. Aí, no quinto estágio de tristeza, na noite começa a ter várias visões obscuras e tudo. Aí tem o seu fluxo de vingança nas suas noites, né? Como já havia falado. Mas, né? Aí vai dormir, né? Como todo mundo dorme. Quinto também dorme, né, galera? Aí ele vai dormir, como você tá dormindo triste, acaba tendo um pesadelo, coisas tristes. Aí ele acaba, tem a visão que ele e os seus amigos, tudo, são todos enfeitiçados por um feiticeiro, transformam em animais. Só que menos ele. Todo mundo vira animal, menos ele. Isso é meio estranho, né? Isso aqui parece meio tipo como se fosse uma metáfora que eu estou tentando usar, como se nesse mundo cruel de guerra e tudo, parece que ele tá sentindo como se todo mundo tivesse selvagem, querendo destruir um ao outro, porque até ele sente bastante, tentou destruir a Farida, enquanto ele ali apenas tentando sobreviver e sofrendo com essa situação de mundo caótico. E nesse mundo de animais, ele acaba lembrando a tristeza do seu próprio irmão, o Junito, que ele perdeu, que estava ele acaba vendo como um bicho nas suas visões. E ele acaba ficando mais triste porque eu tenho muita saudade do seu irmão e se sente um pouco culpado ainda pela morte do irmão, apesar de não ser a culpa dele. E é isso, a metade do capítulo Caderno 11 em todas as suas dinâmicas. E agora o Gustavo vai tratar de sua próxima parte. Bom, continuando aqui o que o Ricardo estava falando, depois do Junito ter aparecido, ao redor dele apareceram o Romão Pinto, Estevão, Chetany, Antoninho e outros milicianos que queriam depenar ele, conforme o Taimo tinha previsto. Então o Quinto, ele se autoanalisou, viu suas vestes e viu que na verdade ele era uma Naparama, né? Relembrando que Naparama é um guerreiro moçambicano da época lá da Guerra Civil de Moçambique, né? Que o Quinto queria ser. Então os inimigos ficaram com medo e fugiram. Mas o Junito ainda estava na transformação de galo. Então o Quinto foi lá, cantou a canção da mãe dele, do Quinto, e assim o Junito voltou à sua forma original. Surgiu a mãe do Quinto com mais outro bebê no colo e levou consigo o Junito, que agradecia ao irmão pela ajuda. Bom, o Quinto ele sentiu que a ação tinha acabado, que ele agora estava numa estrada pela qual ele não andava, mas ela mesmo se deslocava, alterando as paisagens, levando ele desordenadamente. De repente ele viu na frente dele um ônibus queimado, a cabeça dele tomou um baque e o mundo parecia se arrebentar. Ele se desfaleceu, ele caiu no chão junto com a mochila e seus cadernos. E aí uma voz dentro dele, que parecia a voz do pai, pediu para ele que continuasse. Então o Quinto continuou a andar pela estrada e avista um garoto que carregava nas mãos dele os cadernos do Quinto. Ele viu que ali era o Gaspar. Aí, gritando seu nome, o garoto estremece e deixa cair as folhas no chão. Os escritos se desfazem com o vento e se tornam páginas da terra. Dá pra perceber que essa última parte do livro ela é bem emblemática e tudo. E dá pra comparar ela com várias coisas da Guerra Civil moçambicana e do próprio país de Moçambique, da superação. O próprio nascimento, entre aspas, assim, do Mundigá é algo, como é que posso falar? Realmente como se ele tivesse se tornado, ele realmente se tornou outra pessoa, né? Então, acaba se comparando bastante a Moçambique, né? Que depois de tantas guerras e tantas dificuldades passadas, fome e várias tragédias, eles conseguiram meio que reacender, o país conseguiu superar tudo isso.
É como esse negócio aí é como se fosse esse negócio do Gaspar sendo um monte de gasto, virando outra pessoa, né? E também a gente poderia comparar ali, pegando ali a parte quando o Kenzo percebe que ele é um Naparama. Dá pra ter essa relação. É bem evidente que dá pra ver que, tipo, como é que é os Naparama, o livro mostra o Naparama. Ele não mostra o Naparama como sendo somente um soldado sofrido da guerra, né? Que passou por coisas ruins. Ele, no momento, é como se ele fosse um herói, né? Que salvou ali o Junito. Então, acaba que essa parte do livro retrata o Naparama de uma forma positiva, né? Por mais que realmente não era assim, né? Era bem preocupante. Eles, até hoje em dia, depois de já termos essa guerra, eles terem ajudado na Guerra Civil, né? De terem participado da Guerra Civil, hoje em dia eles muitas vezes vivem em situações ruins. Na época também eles estavam lá, mas não era por motivo bom. Bom, e pegando ali a última partezinha, que o livro fala que o garoto estremece e deixa cair as folhas no chão, e aí os escritos se desfazem com o vento e se tornam parte da terra. Ali ele tá falando que, tipo, é como se as histórias dos cadernos de Kenzo, a história do Kenzo, é como se fosse a história de Moçambique, né? Porque o Miyakoto, ele fez essa história querendo justamente retratar e revelar os horrores e a desgraça que aconteceu no país, né, da guerra e tudo. Então, a história do Kenzo em si é uma forma de retratar todas as dificuldades passadas naquela época por Moçambique. Bom, galera, é isso. Muito obrigada por você que ficou até aqui assistindo esses podcasts toda semana. Mas fica ligado que esse aqui não é o último, ainda vai ter outro. Então, domingo que vem, fica ligado que vai ser o último. E a gente vai conversar bastante, discutir bastante sobre o livro. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido mais um podcast e até a próxima. E vai ter mais dinâmicas, apesar de já termos acabado de falar dos resumos do livro, né? Vamos tratar outras dinâmicas a partir do livro. Bom, obrigado a todos que assistiram a esse podcast e até a próxima semana.